Vamos lá, Calil, pronto. Quinto quesito. Observem aí a imagem a seguir. Nela, uma moça jovem ajudando o idoso. Ela faz compras e está levando-as até a casa dele. A seguir, há 4 afirmações relatando algo sobre a imagem. Qual delas você escolheria para colocar em um relatório? Lembre-se de que a linguagem do relatório tem que ser o quê? Formal. Então, qual que vocês marcaram? Eu marquei a terceira. Isso. A terceira. Considerei a atividade da moça muito gentil com Muito bem. Muito bem. Então, é a terceira. Considerei a atitude da moça muito gentil para com o senhor. Tá? O B, explique por que as outras afirmações não seriam adequadas para o relatório. pois elas apresentam palavras informais. Isso, porque elas apresentam uma linguagem mais informal, tá? Eu botei porque as outras afirmações são respeitosas para as outras pessoas. Aí, não o quê? Não entendi o final. Não são respeitosas para as Não. pessoas. Você pode colocar que o que a gente falou, as outras respostas Tem um têm o teor pouquinho de informal. regionalismo também. Tem um pouquinho de regionalismo. Mas é mais informal, teor informal mesmo. Vamos ao sexto. Sobre a oração. Durante os 2 momentos de contação, foram reunidas cerca de 140 crianças das 2 escolas públicas. Responda. Qual é o verbo ou locução verbal presente nela? Momentos de contação. Não. Momentos não é verbo. 140 crianças. Oi? 140 crianças. Gente, verbo é a palavra que expressa ação. 140 Foram. crianças são. Isso, foram o quê? Reunidas. Foram reunidas, tá? Então, sexto, letra A, né, meninos? Foram reunidas. Vocês colocaram isso? Isso, tá certo. Foram reunidas. Outra é para circular reunida, né? Isso, foram reunidas. Que o verbo é foram reunidas. Olha os dois que é para circular. Tá? Posso falar a letra B? Todo mundo acompanhou aí? Então, o quinto quesito vou para a letra B, tá? Escreva a pergunta que deve ser feita para achar o sujeito. E aí? Eu fiquei meio confuso em saber quem era o sujeito dessa oração. E aí? Eu botei assim: quem foi reunido durante os 2 momentos de Certo, contação? certo. Quem foi reunido? Só isso. Eu Então, ia na letra falar, B, quem foi reunido? eu ia falar assim, só que diferente. Eu ia falar Ah, quantos foram reunidos. É tipo, quantas pessoas foram não, reunidas? não, é quem foi reunido. Quem foi reunido, tá? Isso. É quem foi reunido, sexto quesito, letra B. Vocês colocaram isso, meninos? Colocou o quê? Tinha colocado outra coisa? Letra C. Identifique o sujeito da oração. Então, quem é o sujeito? Crianças. Crianças. Cerca de 140 crianças das 2 escolas públicas, né? As crianças. Então, letra C. Ô tia, olha, Foi. tem aquelas crianças boazinhas e aquelas peste ruim, chata. Imagina se essas 140 crianças fossem dessas, tia. Da segunda, Mas tinha. peste ruim, chata. 140 crianças reunidas em um lugar só. Ave Mas eu acho Maria. que deve ter tido toda uma conversa e tudo mais para elas não.
Letra tia, C. Ah, já foi. tia, Oi. na minha escola, a professora, a diretora podia ir lá no recreio falar com a gente, sendo que, tipo, ela queria que 17 alunos ficassem calados na hora do recreio. Como é que a gente ia conseguir isso? Vamos lá para a letra D. Qual é o predicado da oração? Durante os 2 momentos de contação, foram reunidas cerca de Não, foram reunidas das 2 escolas públicas. não. Porque o restante é o sujeito. Predicado vem até aqui, ó. Foram reunidos, se eu não me engano. Cadê? Foram reunidas. Durante. Ô, tia, a senhora pode repetir a letra D do sexto? Tia, a senhora pode repetir a Você resposta? colocou o que na letra C do sexto? Deixa eu ver. O que você colocou? Letra D. Letra D, o que você colocou? Eu estou perguntando, a senhora pode dizer o que... Não, eu vou dizer depois que você dizer o que você colocou. Qual foi a sua resposta? Calma aí, tia. Não, não repete para ele não, porque você parece que está esperando todas as vezes eu falar a resposta, entendesse? Eu quero ver o que você respondeu. Não, da letra D, eu acho que é 2 momentos. Isso. O que você respondeu? 2 momentos. Não. Durante os 2 momentos de contação foram reunidas. Só coloca a resposta, pessoal, depois que eu permitir. Tá? Só coloquem a resposta no chat quando eu permitir. Não é quando o colega pede, não, tá? Porque eu não sei se vocês estão fazendo, vocês estão esperando que eu dê a resposta. Entendesse? Eu só vou repetir agora, depois que você falar a sua resposta, independente se estiver certa ou errada. É muito fácil, né? Esperar que eu responda. Vamos para o 7º, tá? Sublinhe o verbo ou a locução verbal. O que é a locução verbal? É quando eu tenho um verbo e uma outra classe de palavra que juntos vão compor a ação, tá? Uma mesma ação. Então, vamos lá. É para identificar o verbo ou locução verbal nas orações e logo após identifique o sujeito e o predicado de cada uma. Então, vamos à letra A. A bibliotecária Letícia recebeu os grupos e seus professores. Qual é o verbo dessa oração? Recebeu. Recebeu. Muito bem. Então, quem colocou o recebeu, o verbo é recebeu, certo? Quem é o sujeito? A bibliotecária Letícia. Muito bem, a bibliotecária Letícia é o sujeito, tá? E quem é o predicado? Os grupos e seus professores. Isso. Recebeu, né, os grupos e seus professores. Tia, é para escrever. Isso. Era para ter respondido, né? Vocês disseram que terminaram. Eu sublinhei só. Isso, mas a pergunta está pedindo várias coisas. Ela não está pedindo só para sublinhar o verbo. Ah, você sublinhou a oração e sublinhou o tudo? Ou você colocou alguma coisa, alguma seta, identificando o que é verbo? Porque sublinhar por sublinhar, entendeu? É só o verbo. O resto é para você escrever, né? Para identificar. Ou pode colocar assim, ó. Professora, pode identificar o sujeito e o predicado sem ter que escrever?
Sim, aí você tem que colocar algo para identificar os dois, tipo um V para, aliás, um S para sujeito, um P para predicado. Aí sim. Tá? Vamos lá. A letra B. O programa Educação Tutorial em Biblioteconomia e Ciências da Informação realizou a contação do livro A Infância da Bruxa Onilda, de Henrique Larreula, na Biblioteca Pública de Ibaté, no estado de São Paulo. Qual é o verbo? Realizou a contação. Não, só realizou, tá? Então, o verbo é realizou. Qual é o sujeito? Programa Educação Tutorial e Biblioteconomia e Ciência da Diana, Informação. Isso, Programa Educação Ah. Tutorial. Oi. realizou é para sublinhar ou circular? Isso, tanto faz. É só Ah, para tá. identificar. Tá bom. Ele é o verbo da oração, tá? Aí, o sujeito é o Programa Educação Tutorial em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Então, tudo isso é o sujeito, tá? E o predicado? Realizou a contação do livro A Infância da Bruxa Unilda, de Henrique Larreula, Varreola. na Muito bem. Biblioteca Pública de Ibaté, no estado de São Paulo. Isso, muito bem. Então, o predicado, meninos, conseguiram? Eu vou olhar aí, viu, depois. Da letra C, perdão, questão 7, letra B. Vocês colocaram o que como verbo? Hein, Calil? Bora, Calil. O que colocou no sétimo? Você respondeu o sétimo? Cadê? Não é para sublinhar tudo. Você vai identificar, vai colocar alguma sigla, alguma coisa, você vai ter que escrever aí para saber definir o que é cada um. Tá? Eu vou Deixa eu ver, separar espera por só um cores, minuto, professora. pessoal. Só um minuto. Ótimo. Veja só, ele está pedindo para primeiro sublinhar o verbo. Depois você vai identificar o sujeito e o predicado. Nessa forma. A senhora já vai indicar. A senhora vai indicar ainda. Vai completo. Tudo certo. Qual é o primeiro mesmo? Pronto. Ajeita aí o sétimo. Tá errado. Vamos lá. A letra B, então. Já corrigi a letra A e a letra B. Qual que é o verbo que você colocou aí? Isso, recebeu. Peraí, deixa eu ver aqui se é isso. Isso, recebeu. Qual é o sujeito da oração aí? Fala para mim. Não, a bibliotecária é do sétimo quesito, presta atenção, letra A. É o quê? A bibliotecária Letícia, tá? E o predicado? Isso, recebeu os grupos e seus professores. Então, escrevam aí no cantinho, bota alguma identificação de que a bibliotecária Letícia é o sujeito e os grupos, recebeu os grupos e seus professores é o predicado. E o verbo deixa sublinhado, tá?
Isso. Não, bota uma sigla ou bota assim em cima. Escreve sujeito e no predicado, predicado. Ô, professora, Oi. eu tô circulando o sujeito e o predicado com cores diferentes. Depois bota a legenda. Então, eu botei a legenda já. Tá, ok. Pronto, e da letra B? Leia a frase aí e me falem. O quem é o verbo? Isso, o verbo é realizou. Muito bem, Thales. E qual é o sujeito? Isso. Não, até informação. O programa, até informação, tudo isso é o sujeito. Tá? E o predicado? Isso. Muito bem. Aí, identifiquem aí que isso tudo é o predicado, tá? Agora eu entendi o que é. Ô, professora, agora eu entendi o que é PTBCI. É a sigla desse programa. Terminem aí, quando terminarem me avisem que eu vou para a letra C. O pessoal de Eu casa achava- conseguiu acompanhar? Terminaram Sim. aí? O que é isso, hein? É Richard. Isso, certo, Davi. Por que tá rindo, Richard? Oi, tia. Pronto, Por Thales. causa do negócio que botaram no grupo. Não. Então, não é. Gente, o chat é para ser usado para tirar dúvidas e eu colocar aí resolução de questões, tudo relacionado à aula. Não é para ficar colocando coisa que não tem a ver, tá? Pronto? Já respondeu, Thales? Vou para a letra C, então. Letra C. Foi feita a apresentação sobre a infância da Bruxonilda. Qual é o verbo? Foi feita. Foi. Isso, foi, tá? Só foi? Isso. Isso. Qual é o sujeito? A apresentação. A apresentação. Isso. Aí a gente tem. Ah, tá. Foi feita é uma locução verbal. Pronto. Foi feita uma locução verbal, porque feitar é um verbo também. Aí o sujeito é a apresentação. Isso, Igor, sobre a infância da Bruxonilda. Até Bruxonilda é sujeito. A apresentação até Bruxonilda. Então não tem predicado? Tem. O predicado é o verbo, foi feita. O predicado é foi feita, tá? Pronto? Pronto, pessoal de casa, a letra C, entenderam? Gente, Vou para a letra D, tá? Seu espaço físico é muito bem preparado, amplo e iluminado. E isso. O verbo é. Ah, Porque o verbo é, tá? é verbo de ser. Isso, muito bem, Igor. É o verbo é. É a conjugação do verbo ser, no presente. Ele ou ela é. Preparado não é. É outra coisa. Aí quem é o sujeito? Espaço físico. Isso, seu espaço, tá? E o predicado? espaço é tia. É muito bem Oi? preparado, amplo e iluminado. Isso. Seu espaço é o sujeito. Seu espaço E o físico é o físico? sujeito. Ah.
E o restante é o predicado, que é muito bem preparado, amplo e iluminado. Oi? E o verbo é o seu, né? Não, o verbo é. Seu não é verbo, seu é pronome. Pronome possessivo. Ou para o nono, tá? Julgue as afirmações. Julgue as. É o Perdão. oitavo. Oi? Oitavo. Ai, É o perdão. oitavo. Sobre as mesmas orações do exercício anterior. Identifique o núcleo do sujeito de cada uma delas. Qual é o núcleo do sujeito da oração da letra A? Bibliotecária. Muito bem, Igor. Então, o núcleo do sujeito da oração da letra A é bibliotecária, tá? Quem colocou outra coisa, faz a devida correção. E da letra B, quem é o núcleo? Isso, Thales, muito bem. Thales respondeu programa, e está correto. Da letra B, o núcleo é programa, tá? Da letra E, bibliotecária, e da letra B, programa. E da letra C? Bruxa. Bruxa. Não. Apresentação. Apresentação. Muito bem, apresentação. Então, letra A é bibliotecária, letra B, programa, e letra Ainda C, tem a letra, apresentação. E a ainda tem a letra letra D? D. Espaço. Muito Espaço. bem, Thales. Espaço. Nono quesito. Agora é o nono, né? Julgue a afirmação a seguir. Julgue se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa e justifique a resposta, tá? Então, a oração. As obras acompanham os grandes movimentos artísticos da modernidade, tem sujeito composto. É verdadeira ou falsa essa afirmação? Eu botei assim, falsa, pois o sujeito apresenta apenas um núcleo. Isso, muito bem, Igor. Ela é falsa porque, Thales? Isso, porque ela só tem um núcleo do sujeito, tá? O sujeito, então, ele é o quê? Não. Obras. Isso, É as obras. simples. O Ele é sujeito simples. dele é simples, isso. Por quê? Porque apesar às vezes acontece de confundir as obras estarem no plural, existe um núcleo só, como vocês disseram, só existe um núcleo do sujeito. Então, por isso que ela é simples e não composta, né? É um sujeito simples e não composto. Entenderam o nono quesito? Pronto, beleza. Posso ir para o 10º? Pode. Ô, professora, por que a Oi. maioria das coisas em português é dividida em simples e composto? Tem coisas da gramática que é muito complicado de se explicar. Existem vários conceitos. Primeiro vem os conceitos históricos, ou seja, as influências linguísticas de outros povos. Depois vem o conceito de modificações geográficas por regiões, a questão dos momentos, né, a modificação histórica também, não só da influência de outros povos, mas também de gerações. Enfim, tem regras que são decididas pela academia, porque ela acha que a Academia Brasileira de Letras, que às vezes ela acha que aquela regra é adequada, entenderam? Então, tem muitas
coisas assim que às vezes não tem uma explicação específica, entendeu? Entendi. Pode continuar. Vamos para o 10º. Leia o fragmento a seguir. Alguém pode ler para mim, por favor? Posso ler? Boa tarde, Pode. Isso. membros do grupo PET, apenas Fábio e José para conhecer o espaço. Oi? O que você colocou no nome? Eu não escutei nada que Yasmin Tava disse. ruim o áudio, peraí. Não. O 8º é assim. Sobre as mesmas orações do exercício anterior, era para você identificar o núcleo, entenderam? Entendeu? Do quesito 7. E o 9º é outra questão. Quais que você colocou? Espera só um minutinho, gente, que Calho foi no banheiro e perdeu a... Não. O 8º quesito era para você pegar o do 7º e identificar o núcleo do sujeito de cada uma das orações do 7º quesito. E aí, o que você colocou? Tá. Porque não tinha feito, né? Aí depois você falou que terminou. É a segunda aula? Não. Que é a segunda aula. Agora é a segunda, é a terceira. A gente vai para a terceira. Isso. Já tá na terceira Vamos já. lá. Vou reler aqui o 10º, tá? Numa tarde muito animada, os membros do grupo PET, Brenda Santos, Fernanda Padovan e José Everson, puderam conhecer o espaço da biblioteca. Pronto, o 10º era só para ler, tá? Aí, o 11º para responder de acordo com o 10º. Sobre o período lido, responda. Qual é o sujeito da oração do 10º quesito? O grupo PET, Brenda, Fernanda e José. Isso, grupo PET, certo? Precisa colocar o nome deles também? Isso. Bota os membros do grupo PET, Brenda Santos, Fernanda Padovan e José Everson, tá? Então, eles são os 3. Letra B. Indique o núcleo do sujeito. Precisa botar. PET. PET. Não. Grupo. Não. Membros. Muito bem, Thales. O núcleo do sujeito, letra B, é membros. São membros, né? Não, membros. Letra B, 10º, são membros, tá? Qual é a letra A? Do 11º. Letra A, que é o sujeito. Lê aí a oração. Os membros do grupo PET, isso. E o núcleo do sujeito são membros, tá? Letra C. Por que você escolheu esse termo para ser o núcleo e não os outros? Pois, com esse termo, é possível identificar os participantes do grupo PET. Isso, pode falar, Davi. Pode falar. Tá. Ele não liga o áudio. E aí, qual é a letra C? Eu tô na letra C agora. Isso. Basicamente isso que você respondeu, Davi. É porque ele resume tudo, a ideia central de todos os membros, entendeu? Assim, né? Aliás, perdão. Ele resume tudo, tá?
Ele resume sozinho a ideia central do sujeito. Isso, porque a palavra sozinha resume a ideia central do sujeito. Tá? Porque a palavra sozinha resume a ideia central do sujeito. Essa é a letra C, tá? Posso ir para o 12º? Todo mundo conseguiu terminar o 11º? Entendi o que Sim. Oi, Yasmin, seu áudio não tá cortando. travou, tia. Não estou conseguindo te entender. Pode prosseguir, professora. Tá. 12º. Qual das duas frases a seguir apresenta o sujeito composto? Assinale a alternativa correta e justifique sua resposta. Então, Eu marquei a segunda. Vamos ver. Não, é a segunda, tá certo, Igor. Aí eu justifiquei. Pois há 3 núcleos, sendo Brenda, Fernanda e José. Isso, muito bem, Igor. É a segunda porque na segunda há 3 núcleos. Quais são eles? E José. Agora, no primeiro, o núcleo... vocês já tinham dito, porque o primeiro apareceu no outro, os membros do grupo PET, e aí vocês disseram que era simples por conta do membro. Tá? E aí vamos agora para o volume 4. Tá? Eu posso dizer o que eu coloquei no segundo quesito? Pode. Eu coloquei assim: 7 de janeiro de 1982. Aí, defende, estuda e divulga tudo o que se relacione com temas afro-brasileiros e o documento alforria em acervos antigos da cultura afro-brasileira. Ok. Vamos agora ao livro 4, página 5. Livro 4, página 5. Esse celular é tipo um nome de violão. Quando ele pega o chão, ele não pega, não. Ele quebra o chão. Né? Porque ele joga ali no prédio e não quebra. Eu vou brigar com ele. Porque eu já caiu no prédio e não quebrou. Vamos lá? Vamos começar o livro 4, página 5. Livro 4, página 5. Quem conta um conto, já ouviram esse ditado? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Sim. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu já ouvi muito isso. É porque quem conta um conto, aumenta um ponto. É porque cada vez que as pessoas contam mais aquela história, elas vão adicionando mais coisas ao seu resumo. Isso, com certeza. Essa frase, basicamente, ela diz o seguinte, que o conto, ele é um gênero textual que antigamente, ele era produzido e ele era disseminado, né, entre os povos via oral. Então, as pessoas contavam as histórias, e aí, por exemplo, meu avô contou uma história, eu vou contar para os meus filhos. Eu já vou colocar a minha versão. Aí, os filhos vão contar para os amigos deles, aí eles já vão Aí, eles já vão colocar a versão deles. E aí, pronto, cada um vai aumentando, vai tirando informações da história, tá? Então, vamos lá. Vou ler com vocês. Ô, professora, Oi. Nesse livro eles colocaram um remake fajuto de Aladdin. Foi mesmo. Vamos lá. A comunicação é inerente à condição humana.
As pessoas têm necessidade de falar e contar fatos e histórias. Assim como há uma... Ô, gente, que isso? Eu tô lendo. E você tá falando e batucando na mesma hora. Tá atrapalhando. Por que você tá fazendo isso, Thales? Acho que era pra tu parar, não foi? Pronto, tá. Vou voltar. A comunicação é inerente à condição humana. As pessoas têm necessidade de falar e contar fatos e histórias. Assim como há uma curiosidade de ouvir e de ficar sabendo também o que acontece. Então, a comunicação é essencial para o ser humano. O ser humano ele não consegue ficar em nenhum momento sem se comunicar com alguém. Mesmo se estiver sozinho, enfim, você está ali nas redes sociais, você está se comunicando, tá? Então, o ser humano ele tem a necessidade de estar em contato com o outro, se socializando, tá? Então, é por isso que, desde os tempos primitivos, contam-se histórias. Então, as histórias, elas não surgiram de hoje. Povos mais antigos, eles contavam histórias e eram o lazer deles, tá? Eles acendiam fogueiras, faziam circos e contavam histórias das suas caçadas, de tudo que tinha no ambiente daquela época, tá? Tudo que eles passavam, os problemas que eles tinham, eles colocavam, né, os recursos que eles tinham nas suas histórias, tá? Aqueles que possuíam um encanto na voz e uma imaginação sem limites, relatavam os acontecimentos à sua maneira, e os ouvintes iam repassando de geração em geração, transformando-os pouco a pouco. Então, no início, as narrativas eram orais, mas depois, com o surgimento da escrita, elas foram ganhando forma nos livros, tá? Vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Na imagem da abertura da unidade, ou seja, da página 4, a gente tem aqui da páginas 4 e 5, tá? Há um jovem contando uma história para um grupo de pessoas. Você gosta de ouvir ou gosta de contar histórias? Você gosta, Assim, Thalia? professora, Oi. eu não gosto de contar. Ô, professora, eu não gosto de contar histórias, eu gosto de escrever histórias. Você gosta de escrever, que bom, né? Não, mas então você gosta de contar. A partir do momento que você escreve, você está contando ela. Da forma escrita, entendeu? E aí, Thales, você gosta de contar histórias? Eu escuto e escrevo a história. Você escuta e escreve o que você escutou, Calil? Ô, professora, Oi. essas páginas de abertura de unidade são as minhas favoritas, porque não tem tarefa e é só pra gente debater. É só debater, né? Que tipo de narrativas vocês gostam mais? Eu gosto de ação e suspense. Ação e suspense, vocês gostam de qual? De romance. Romance, Eu gosto de terror e de comédia também. Romance, tu gosta também? Oi, Richard, fale. Sabe qual é o que eu mais gosto? O que eu mais gosto é o livro fechado na cama dormindo. Pronto. Acho uma Você não gosta de identificação. ler, então? Não muito. Se me dá uma fake news, aí eu vou ler, espalha pra todo mundo. Dizendo é verdade. Richard tá falando, Eu também não sou o maior fã de ler, não, professora. Eu tenho um livro, eu só li 7 capítulos dele. É porque, na verdade, a leitura, tem- a gente não nasce com o dom de ler. É um hábito. É que nem você tomar banho. É um hábito. A gente faz porque a gente aderiu a esse hábito desde criança. Almoçar, jantar, é necessidade, né, ainda. O hábito, por exemplo, de andar, de fazer atividade física. Isso eu estou explicando porque são coisas que a gente não nasce com isso, a gente adquire com a prática, certo? E a leitura é a mesma coisa. Então, se você começa a ler todos os dias, por exemplo, 5 minutinhos, algo que você goste, uma história em quadrinhos, uma reportagem, uma fofoca de famoso, qualquer coisa.
quando você menos espera, você começa a sentir prazer. Oi, Tia. fale. Oi, pode falar. O que eu gosto muito é ler, sendo que o problema é que eu não tenho livro para ler. Tem O livros único livro online que hoje em o dia. único livro, Você pode o baixar único seus livro que eu livros, li. fazer HQs, pode É A porque eu falar. coisa gosto de mais fácil é ler, eu baixar um gosto de ler mais com o PDF. livro na mão mesmo, tia. O único Ah, o livro, livro físico, o né? único livro Ah. que eu li foi o Diário do Banana, aquele azulzinho lá. Aí é da minha mãe. Ah, você Aí eu pode. assisti, aí eu li Aham. tudinho em 2 horas. Eu li todo ele. Assim, quando você tiver essa época, festividades, e você ganhar algum presente da sua família, peça um livro que você De queira ler. livros eu prefiro histórias em quadrinhos. HQs, pronto. O importante é ler, independente do que for. O importante é vocês lerem, criar o hábito. Eu, na verdade, há algum tempo, tempos atrás, uns anos atrás, minha vida estava bem corrida. E eu tinha perdido o hábito de ler. Assim, eu lia, mas não com frequência. Mas não era questão porque eu não gosto. Eu gosto de ler. O problema era tempo. Só que aí o que aconteceu? A pandemia veio com esse aspecto positivo. Ela fez com que, aliás, desde o final do ano passado, mesmo com um tempinho mais corrido, eu comecei a me acostumar a ler no ônibus. Eu sei que, mas assim, eu lia, por exemplo, 2 páginas. Se eu via que eu ficava enjoada, minha vista ficava cansada, eu parava. Depois que eu via que eu estava descansada, eu voltava a ler. Se o ônibus ficava um tempo parado, né? Aí eu lia, por exemplo, uma página, enfim. Aí, esse ano, com a pandemia, eu comecei a resgatar o meu hábito de leitura. Agora eu estou conseguindo ler 3, 4 livros por mês. E eu estou começando a ler, por exemplo, eu tenho um livro que eu carrego na mochila, que é um livro maior, era um livro que eu tinha comprado e fazia um tempo e não tinha conseguido ler. Eu tenho um livro no celular, porque aí depende da parada do ônibus que eu tô. Às vezes não dá para pegar o livro físico, eu tô no ônibus lotado, mas eu tô com o celular, aí eu leio. E um livro em casa, na cabeceira, que é um livro mais leve, que é um livro que eu leio antes de dormir. Aí pronto, eu vou lendo. Ô, tia, Oi, eu só oi, quero, Calil, espera só um eu minutinho só que quero Calil ler tá um falando livro. comigo, senão eu não consigo me concentrar. Ah, 2 pessoas entender se fala. Eu só, Espera só um minutinho. Oi, você só consegue ler um livro? Mas isso é muito bom, só o fato de estar lendo é importante. Ah, por 6 meses, meu Deus. Pronto, o interessante a vocês eu estou fazendo o quê? Eu tinha muita leitura. Pode falar, Richard, depois eu falo. oi, Ana, Oi. o único livro que eu quero ler é Anne de Green Gables. É só isso. Mas de resto, nada. Só Pronto, isso. às vezes você pode começar lendo esse e depois você encontra uma série, porque hoje em dia há muitas séries e filmes são Sim, mas baseados em tia, livros. Ou ô o tia, eu contrário. já assisti a série. A série eu já assisti, eu quero ler os livros agora. Pronto, eu comecei, pronto. Eu estou lendo um livro de uma série, que é o Conto da Aia. Aí, quando eu peguei, eu estava vendo um canal do YouTube de uma youtuber que eu gosto muito, que é Carol Moreira. Aí, Carol Moreira falou de uma outra série, minissérie, não é nem série, é minissérie da HBO, que é Objetos Cortantes. Aí eu vi que a minissérie era baseada num livro. Aí eu fui lá e comprei. Aí eu estava querendo muito ler o livro, porque ela disse que o livro era mais completo. Só que aí eu descobri que a autora desse livro, ela escreveu outros livros, que um deles virou um filme. E é um filme que já tinham me recomendado para eu assistir. Aí eu falei, eita, eu vi uma promoção na Submarino, que era os 3 livros, e um era o da minissérie, o outro era o do filme. Aí eu aproveitei a promoção e comprei os 3. Aí eu tô super ansiosa, eu tô terminando esse para poder começar a ler o outro. Ah.
Pronto, aí é assim, igual. Aí depois eu vi um podcast que eu tô ouvindo, que é dessa youtuber que eu gosto, da Carol Moreira, que ela fala de vários filmes, séries de suspense e enfim, várias coisas que me interessam. Aí ela já me falou de vários, de um filme que era inspirado num livro, que aí eu já tô querendo ir atrás, e de outro filme também que era inspirado no livro, que eu não sabia. Aí eu já vou atrás também. É verdade. Daqui a pouco é muito. Não é melhor a gente prosseguir, não, porque o tempo da gente tá acabando. Vamos lá. Segundo quesito. Barraca do Beijo. Ó, tem dois filmes. É um livro também. E o livro, o interessante de você ler e assistir a série é que é muito exatamente. E aí você começa a comparar. É interessante, é bem legal. Eu estou gostando de fazer isso. Vamos lá para o segundo. Nossa expressão fala muito o que sentimos. Observe com atenção a expressão de quem está ouvindo a história contada pelo jovem. O que ela revela? Então, vejam a cara das meninas, né, que estão ouvindo. Que expressão elas estão revelando aí? Elas estão É tipo uma tristeza. curiosas. Isso. Elas estão prestando atenção. Isso. E aí, Richard? Pode falar. Eu achei que elas estão meio tristes, tia. Eu acho que chegou aquela parte da história que o bonzinho morre e depois a bruxa vai e revive ele. Pronto, eu acho que eles estão nessa parte, que elas estão assim meio desconsoladas, meio chateadas. Não Entendi. entendi muito bem a reação delas. E também elas parecem sapatão, tia. Ave Maria. É o Tem quê, tudo cara Richard? de homem. Não, Tia. é por conta dos traços da pintura da época, mas são mulheres, Ah, tá? tá. Vamos pro Porque terceiro, tá? Conte-os a seu colega, resumidamente, uma história de que goste. Pode ser um conto que seus pais ou os avós costumam lhe contar, ou simplesmente algum caso interessante que tenha ouvido. Narre-a de forma a pretender a atenção do seu ouvinte. Alguém quer contar alguma história que conheça ou tem? Eu sei uma. Fale, Igor. É a história do corpo seco. Uhum. Já ouviu? Um homem, ele fazia muito mal assim na terra. Aí, um dia, ele morreu. Aí nem o céu e nem o inferno aceitou ele. Aí ele ficou aqui na terra, decompondo. Aí ele virou meio que um Peraí, só um cadáver. contando a Virou história um cadáver defecado, Corpo seco. depositado. Foi mesmo? Aí toda vez que você passa por alguma árvore, ele pode te atacar, porque Eita. ele se camufla nas árvores. Eu vi. Ele pegou. Não sei se vocês já assistiram, Renato Garcia. Ele pegou o amigo de Renato e levou lá pra mata, deixou desmaiado no chão. Foi mesmo. Mas isso é lenda, né? No caso. Uma lenda urbana, né? Ô, Igor, Aí tem pessoas que acreditam e acham que é real, e tem pessoas que não, né? olha, tia, eu vou contar Oi, uma pode lenda falar, aqui que Richard. aconteceu de verdade. Aham. Eu cheguei na festa, o povo desmaiou com a minha beleza. Foi mesmo, Richard. Imagina Eu mesmo, então, olha. olhou pra mim, Todo desmaiou. produzido. Oi, Calil. Aham. Sabe o que vai ter que vai embalar até um livro? Não tem nada. Embalou. Embalou tudo já? Embalou tudo Você vai morar lá em Palmarelo, é? Eu moro em Maranguapium. Assim, né? Não é perto. Mas é mais fácil de chegar em Palmarelo, de onde eu moro, do que aqui. Eu também sei outra, professora. Eu sei outra. Espera só um minuto que Calil estava falando aqui comigo. Entendi. Uma história que é uma das minhas favoritas. Ah, É que ele falou que quando ele viajou, ele viajou, e não encontrava esse mas não fica de coisa.
Aham. Ele viajou para São Paulo de carro. Foi São Paulo de carro. Aí ele voltou. Ah, Teve uma hora que ele disse que contaram a ele que os índios lá que pagavam pedir dinheiro, esmola. E diziam que a gente não parasse, mas a gente já deu umas cadeiras, um negócio aqui, que a gente não dava para falar isso de esmola. Eu falei que quando passou nessa hora, ele pegou a arma que ele tinha no carro e atirou. Não teve pra índio, né? Tá vendo? É. Pronto. Quarto. Eu sei. Ah, Eu sei. vale. Tem um homem no Instagram que o nome dele é Trevor Henderson. Uhum. Ele cria umas criaturas bem estranhas. Entendi. Aí, É um fone. ele criou uma criatura que o nome é Cartoon Cat. Aham. Essa criatura era um desenho Aham. dos anos 70, 80. Aí, esse desenho era amaldiçoado. Era? Aí começou a acontecer um monte de coisa no negócio de produção e eles fecharam. Uhum. Aí, anos depois, construíram um shopping em cima do negócio de filmar. Aí os funcionários do shopping começaram a desaparecer. Foi mesmo? Aí o shopping foi ficando abandonado. Aí 3 amigos, eles foram lá e tentaram achar essa criatura. Mas Só não que não deu muito bom para eles não, porque a criatura matou eles. Foi mesmo? Foi. Eita. É. Tem quem acredite, né? Não sei. Eu tenho com as minhas dúvidas, assim. Quanto a essas histórias, não são histórias. Vamos ao 4. Embora contar histórias sempre tenha sido uma prática comum na humanidade, você diria que é uma arte? Contar histórias é uma arte? Sim ou não, e o porquê? Assim, eu acho que não. Não, por quê? Só escrever histórias é uma arte. No caso, como a senhora disse, escrever também é contar. Uhum. Falar não é Então- contar também? Então, sim, de um certo modo, sim. Isso. Porque as histórias, elas fazem parte da cultura. Exatamente, da cultura. E hoje em dia a gente tem profissionais, pessoas que fazem cursos de contação de histórias, e porque tem toda uma performance. Então, assim, por exemplo, tem contador de histórias para crianças, enfim, que fazem oficinas, e aí eles têm cursos de atuação também. Que aí, por exemplo, ele está contando lá e tem um personagem que é o vilão. Aí ele é um monstro, aí ele já faz aquela voz mais grave. E aí tem a princesa, que é toda delicada, aí tem o príncipe, que tem que ser corajoso. Então tem que ter toda uma performance. Então, na minha concepção, é um tipo de arte. É arte também. Vamos lá. Deixa eu Hoje descer eu acho aqui. que esse povo nunca assistiu N, porque tia, N é muito bom, fala sobre racismo, sexualidade. É, tia, fala sobre Vê racismo. só, você sabia que essa série é um livro? É inspirada num livro? Você Exatamente, podia eu ler. quero ler esse livro. Ah, é esse mesmo que você me falou, não foi? Cala a boca. Anne with an A, uma coisa assim, o nome da série. O livro é N de Green Gables, eu quero ler muito. Isso. N-gay? É o quê, velho? É o nome, é Anne, o nome da série é Anne with an A, uma coisa assim. Anne com E, uma coisa assim. A senhora tá me escutando. Oi. Oi? A senhora já assistiu Esquadrão 7, Esquadrão 6? Não. Tia, é muito bom, tia. É? É o que a série é? O quê, Yasmin?
Esquadrão Suicida é massa. Pode. Qual? Olha, é um filme que tem 12 minutos. E se algo. Como? Se algo acontecer. Se algo acontecer, te amo. Eu vi que é novo, né, esse filme. Eu vou ver se... Sim. Oi. A senhora já assistiu Esquadrão Suicida? Já, mas eu não gostei. Do primeiro, não. Eu não gostei. Achei que... Eu achei que fizeram muito alarde e foi lá aquelas coisas, não. Vamos ler aqui para eu finalizar logo a fala. Falei. Eu quero completar aqui também. Ô, professora, na verdade... Eu li quase todos ainda, não li todos. Oi, Igor. Na verdade, esse Se Algo Acontecer, Te Amo é uma animação. É uma animação, entendi. Mas é um filmezinho, um curtazinho, né? Ei, essa 12 minutos de duração. Ele falou Eu aqui, chorei Thales, pra só mim. nesse Oi. curta pra chorar, viu? Eu vou assistir. Eu vou ver se eu assisto hoje. Sem spoilers, sem spoilers. Sem spoilers, tá? Vamos lá, página 6. Your Name já assisti. Nossa, é muito bom. Assiste, tu vai gostar. Assiste Estúdios Ghibli. Todos os filmes dos Estúdios Ghibli. Viagem de Chihiro, Castelo Animado. Já assistiu? Já vi. Veja os traços, assim, é interessante pro que gosta de desenhar assistir. E também o roteiro, nossa, adoro. Assim, eu maratonei todos os filmes do Estúdios Ghibli em ordem cronológica. Vamos lá. Eu estou procurando uns lugares que são 3 caminhos. Uhum. Eu estou implorando para mim encontrar no Instagram que eu tenho chamado. Um lugar aí que ele entrega para toda a pessoa implorando, porque baixou, estava de R$100, agora está para R$22. Pronto, fica de olho agora na Black Friday, que às vezes dá muito desconto. Vamos lá. Temos o costume de inventar um conto toda vez que contamos uma história. Tantos contos são inventados que a imaginação pode tomar conta das histórias, levando à criação de mundos fantásticos por meio da linguagem, onde objetos falam, tapetes voam, mulheres criam caudas. Mas nem só de imaginação se constrói um conto. As histórias que escutamos nos permitem conhecer outras realidades, fatos e culturas. Às vezes, por exemplo, temos vários contos de vários países. Temos os contos japoneses, africanos, contos dinamarqueses, enfim. E por esses contos, nós acabamos conhecendo as culturas dessas pessoas, o que eles acreditavam no contexto histórico, a questão de alimentação, a questão de vestimenta. Então, é muito interessante. Eu adoro. Eu sou uma das pessoas que, assim, adoro ler contos. Eu gosto de contos. Eu li esses tempos os contos de Bido Bardo, que é os contos do Harry Potter. Oi. Não sei se isso é meio que um conto, mas Georges falou na aula dele de uma loba que alimentou 2 irmãos. Ai, meu Deus. Eu sei, eu acho que eu já ouvi falar. Uma loba que alimentou 2 irmãos. A criação de Roma. A criação de Roma. Se não me engano, não é mitologia, é uma lenda. É o Rômulo e Romeu. É Rômulo e Romeu, não é o nome deles? Rômulo e Remo. Já ouvi falar essa história, já. É mitologia romana. É mito, é um mito, gente. É história, Aí um matou o outro e o outro fez Roma. Pronto, aí não é conto, é mitologia. Porque tinha a ver com o contexto religioso e histórico daqueles povos. Ou é lenda ou é mitologia. Mito, né? Vamos lá. Eu adoro mitologia, principalmente a grega. A grega eu gosto. Tanto que minha gata chama Atena. Ai, tia, arrasou. Atena.
Cavaleiros do Zodíaco também. Porque Sabia que, ô professora, sabia que Roma é uma imitona? Por quê? Porque ela imitou praticamente a Grécia. Só mudou os Não, na nomes e as verdade, características. é muito parecido. Mas se você avaliar a mitologia nórdica, a mitologia tem mitos japoneses, tem africana. É claro que elas aí tem mitologia indígena. Lembra que eu dei aula de mitologia indígena para vocês? Eu entendo, eu acho que é assim, Ah, porque não, aí é lenda. os deuses sempre vão ser da mesma coisa. Os nomes, claro, que vão mudar, as figuras Exatamente, mas a estrutura, mas assim, a função dos deuses, os poderes são os mesmos. são os mesmos. Porque, Igual. tipo, eles vão botar o. É, Hum, Igor acabou de Deixa- colocar no chat todos os deuses. Aí ele colocou, se eu não me engano, Terra, aí Gaia. Gaia. Aí é mitologia celta. Uhum. Na mitologia celta, eles acreditam na deusa Terra, né? Deusa da Terra, que é a Gaia. Ela é chamada de Gaia. É. Mas é muito interessante. Eu queria ter um tempo, assim, para poder estudar essas mitologias, conhecer outras culturas, outras religiões. Quando tiver um tempinho. Vamos lá. O primeiro, você já deve ter ouvido muitas histórias repletas de seres imaginários. Cite uma história que apresente elementos não pertencentes à nossa realidade. Que elementos são esses? 3 porquinhos. 3 porquinhos? Mas esses 3 porquinhos, eles têm. Sim. Não, mas vamos tirar. Mas porco existe. Ele é real. Não, mas porcos que Não. constroem casas. Mas o que ele quer saber é elementos que não pertencem. Por exemplo, um dragão de 3 cabeças. Existe dragão de 3 cabeças? Existe o Death Note? Não. Os 12 trabalhos de Hércules. Pelo amor de Deus, tia. Digitaram no chat. Digitaram no chat. Xereque. Ai, gente, eu já falei para vocês pararem de ficar digitando coisa que não tem a ver com a aula. Não, o cara foi falar Não, Shrek, aí digitou Shrek. O Shrek, na verdade, o Shrek, ele é uma paródia dos contos de fadas. Ele ironiza, tira sarro, tira aquele padrão, entendeu? Mas tem conto de fada. Agora pronto. Encerrou aí. Ô, tia, o dragão de 3 cabeças. Eu vou dar um tempo aí para vocês responderem. Se chama Indra, Não. né? Indra. Eu vou deixar para Hidra. vocês. A nossa ela vai até aqui, olha. 10h20, louco. Pronto. Ô, tia, Eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá? Vou finalizar aqui a gravação. Tia, Oi, me Fábia. responde. É para dizer o que aconteceu na história ou é para só botar o nome do negócio? É para botar os elementos. É para citar a história. Então, por exemplo, você vai citar a história e que elemento tem que não pertence à nossa realidade, entendeu? Ô, tia, pode Eu já sei uma. Já sei Oi, uma. Sofia. Oi, Sofia, pode falar. outra Pode ser uma coisa que eu série? queria ler, sabe o que é? Não, na verdade ele quer saber a história. Oi, fale. Outra coisa que eu queria ler era 1001 Noites. Todo mundo diz que é bom. E uma noite eu nunca li, não. Agora eu só não sei se é para faixa etária esse livro, não. Depois eu vou dar uma verificada. E eu assisti Stranger, que é para 16 anos. Então, espera um pouquinho. Expressa um pouquinho. Oi. Entendi. Respondam aí o primeiro e o segundo, tá? Vou dar um tempo. Agora a gente vai finalizar a aula com vocês respondendo, tá? E pronto, eu vou finalizar aqui a gravação. Então, até mais para quem for assistir. Vou finalizar.